Ok, a gente está de volta aqui com o segundo bloco desse programa Urbanidades, falando sobre teatro amador. Eu tenho aqui a Maria Luísa, tenho aqui o Augusto. A gente está falando um pouco sobre essa questão da criação, né? É lógico que ela está ligada ao quanto você se expõe através da leitura e quanto você absorve de referências para poder, de certa forma, sintetizar isso na produção de um texto, né? Mas existe uma coisa que eu ia comentar no outro bloco que não tive chance de fazer, que foi o fato de, como é um grupo que trabalha isso, eu, pelo menos, quando trabalho com meus grupos, eu penso que a gente tem que fazer com que o grupo se aproprie daquele texto. Um altera aqui, um desenvolve um personagem um pouco mais. Chega uma hora que você não é capaz de dizer mais quem escreveu aquele texto. Então, quando ele chega nesse ponto que a criação é coletiva, o próprio grupo se beneficia. Se você quer comentar, é assim que você entende também? Isso chama dramaturgia coletiva, né? Que aí é um trabalho também muito feito no teatro amador. Mas o que acontece? Tem que ter os corajosos, né? Porque, que nem, por exemplo, São José do Rio Preto é uma cidade que ela tem uma influência em questão teatral. Então, se faz muito teatro dentro de escola. Então, muitos professores de português acabam se envolvendo e acabam desenvolvendo essa parte de teatro. E como tem um festival, tanto o festival amador, a mostra e aí o festival internacional, então profissionais de São Paulo, geralmente, eles vão para dar um curso, geralmente para o diretor de dramaturgia, de atuação, de cenografia, figurino. Então, ele tem essa estruturação para levar para o teatro amador. Então, é uma coisa ali, por exemplo, tem alguém que tem uma facilidade para escrever. Ele vai participar de um workshop com o Chico de Assis, com o Vendramini, né, com o Luiz de Abreu. Então, de repente, aquilo lá, eles passam técnicas, e nessas técnicas eles começam a desenvolver. Então, de repente, aquela história do jornal parece bobinha, mas ele começa a entender, opa, eu posso trabalhar o conflito aqui, eu posso estar buscando, peraí, será que não tem alguma coisa de Machado de Assis que já falou da questão do jornal, da questão da liberdade de imprensa e tal? Então, começa a fortalecer quem tem o dom de escrever, e ele começa a ter uma certa cabeça como autor no grupo. Agora, tem grupo que tem uma facilidade coletiva, que aí também é bastante forte. Um começa a escrever, o outro dá uma ideia, mas geralmente você tem uma ideia central, tem alguém ali que organiza aquilo, porque senão começa o samba do crioulo doido, né? Bom, então, antes que a gente vá para um samba do crioulo doido no nosso programa, eu quero fazer o seguinte, vocês estão ainda em São José do Rio Preto. Isso. Quando vocês descem a serra? Então, foi no início de 2001, né, que nós viemos para cá, já com essa experiência, né, muito trabalhando em projetos sociais lá na região. Foi um convite ou foi uma... Não, foi mudança de vida. Eu comprei um apartamento aqui, viemos, né, com a proposta de trabalho, foi numa transição que a gente deveria trabalhar nas FEBEMs de São Paulo, aí houve um imprevisto lá de algumas rebeliões e foi suspenso o trabalho, e nós já estávamos na Baixada, e aí começamos a trabalhar com escolas, no Objetivo, em outros colégios, e depois e também com a Prefeitura de São Vicente, né? Então, foi aí que nós iniciamos esse trabalho aqui. Durante esse tempo, escrevemos muito, porque na própria Rede Objetivo, a gente escreveu muitos textos, porque às vezes era uma matéria que seria tratada pela escola, era um tema de interesse da escola, né? Então, a gente desenvolvia, por exemplo, precisa um tema para Páscoa, então vamos escrever lá, o Cari-Cari, o coelhinho estrangeiro, né? Que abrange a questão da questão racial, a questão da brincadeira da criança, do egoísmo da criança, de não querer ceder o brinquedo, e essas coisas aí, né? O Guto também escreveu, inclusive, um texto que foi muito premiado, o Dom, o Pequeno Aprendiz, né? Na época, o Gonzalez foi o jurado, lá, o grande Gonzalez, a peça né? era o Mundo Mágico de Plim Plim. Desculpa, o Mundo Mágico de Plim Plim, troquei o nome. Mas, que ano é isso, Guto? Oi? Que ano era isso? 2000? Foi 2006. 2006. Foi o primeiro Festes. No primeiro Festes que teve aqui, né? O Gonzalez era o jurado. E o Gonzalez premiou, se encantou com esse texto, se encantou com a montagem que nós fizemos de cenografia e figurinos. Foi uma coisa muito bonita mesmo. Ganhamos aí de 10 indicações, ganhamos 5 prêmios. 5 prêmios, sabe? Então, foi um texto assim, bastante interessante, de autoria do Guto, né? E aí, nessa parceria, o que acontece? Ele escreveu o texto. Aí eu vou montar, eu gosto muito de aproveitar, assim, de buscar os conteúdos subjetivos desse texto, né? E aí ampliar esse texto. Então, a gente faz uma adaptação, né?
explorando esses conteúdos. O texto teatral ele não é fechado. Isso é que é Claro. legal, porque às vezes você escreve um texto, mas a flexibilidade de você estar dando uma leitura, um foco naquele texto é muito grande. Então, ele não é fechado. Então, por mais que a dramaturgia tenha um autor, mas de repente o próprio diretor ele faz uma... Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês tinham uma certa experiência já em São José do Rio Preto com uma realidade urbana, vou chamar assim, ou de população, que tinha uma relação com o teatro diferente da relação de teatro que as pessoas aqui da Baixada têm. O que mais te chama a atenção nas diferenças entre essa audiência ou esse público daqui e o público de lá? Eu acho que nós tivemos assim, uma experiência fantástica, por exemplo, principalmente por ter trabalhado em São Vicente, né? Porque lá nós tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto São Vicente Cena e História, né? A pedido do, então, era o presidente da Câmara, na época era secretário de Cultura, o Pedro Gouveia, e nos pediu para fazer um projeto que fosse assim uma preparação quase que para a encenação, né? Então, o que nós fizemos? Criamos cenas relacionadas com a história da cidade, lendas de Bupiara, história de Anchieta. Na casa de Martim Afonso tinha um texto do Guto que era Martim Afonso Sonho de Criança, que abordava a questão da Ana Pimentel e outras coisas. Quer dizer, então, abordando vários aspectos da história de São Vicente, nós conseguimos montar um elenco de quase 100 pessoas, desde, vamos dizer, de uma banda caducando, né? Quer dizer, pessoas de todas as idades, e ficamos muitos anos apresentando isso ali em eventos especiais durante a temporada, da alta temporada, nos locais ali, Biquinha, Praça, Casa Martim Afonso, Vila, a gente fazia um cortejo e as pessoas iam acompanhando a história. Tinha atores de 7 a 70, 80 anos. O grupo tinha quantas pessoas? Nossa. Nessa época, esse grupo do São Vicente da História tinha quase 100 pessoas envolvidas. É grande, porque era do projeto, né? Era um projeto social. Então, mas aí a companhia Recria Palhando, ela, além de serem vocês dois responsáveis por ela, você tem um público, um grupo fixo? Ou você tem um pessoal que... Então, na verdade, toda companhia tem assim, às vezes tem, dependendo do trabalho que você está montando, né? Aí às vezes você tem um elenco para aquele trabalho, né? E quando acaba esse trabalho, geralmente o elenco se dispersa, uma outra pessoa fica para ser aproveitada num outro trabalho, né? Então, atualmente a gente está com umas 5, 6 pessoas, né? Entendi. Bom, eu acho que é hora da gente falar do SC Boa. O SC Boa, que teve também como pessoa-chave o Roberto Marques. Sim, que está num programa que aparece na tela para vocês o número do episódio. E também quem foi o Roberto Marques, né? Que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Aliás, eu acho até que você podia dar uma olhadinha, se você está vendo pelo site. Vai lá no programa que apareceu na tela para vocês. Daqui a um minuto a gente volta aqui do terceiro bloco e a gente fala o que é o SC Boa. Tá. Tá bom assim? Tá SC Boa? Essa é boa. SC Boa.